Olá pessoal, vamos continuar a nossa leitura do livro O Erro Milenial, de Roger Dixon. Estamos no capítulo 1, esse é o terceiro vídeo, e vamos para o subtítulo Em Busca de Sinais, que diz assim: Jesus afirmou que haveria alguns que diriam, abre aspas, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, fecha aspas. Depois de fazer essa declaração, ele ordenou, abre aspas, não acrediteis, fecha aspas. Está em Mateus 24, 23. Jesus advertiu, abre aspas, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai, fecha aspas. Mateus 24, versículo 36. Cristo virá sem avisar. Ele também previne, abre aspas. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá, fecha aspas. Mateus 24, versículo 44. Se fosse possível a esses modernos investigadores de sinais fazer uma pergunta pessoal a Jesus, creio que faria a mesma pergunta dos escribas e fariseus em Mateus, no capítulo 12, versículo 39, abre aspas. Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal, fecha aspas. Aliás, versículo 38. Jesus respondeu a esta pergunta mais de 2000 anos atrás. A sua resposta é a mesma hoje. Abre aspas. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Fecha aspas. Agora sim o versículo 39 do capítulo 12 de Mateus. Subtítulo: Vejam, estejam preparados. Em antecipação à vinda de Jesus, o novo nascimento nos diz para estarmos sempre preparados. Mateus, capítulo 25. Tentar observar os sinais dos tempos no esforço de preparar-se no último momento seria um risco no qual somente os ignorantes e incrédulos queriam incorrer. Sempre houve guerras, fome e terremotos nas eras passadas. Se esses são sinais, então foram sinais desde a criação do mundo. Jesus e os apóstolos advertiram aos homens do primeiro século, como nos adverte hoje, para estarmos sempre preparados para o segundo advento de Cristo. Jesus e os escritores do Novo Testamento exortaram os cristãos a estarem sempre prontos para a sua vinda. Jesus disse, abre aspas, por isso ficai vós também apercebidos, fecha aspas. Mateus 24, versículo 44. Paulo escreveu, abre aspas, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão, de noite. Assim, pois, não durmam como os demais. Pelo contrário, vigiem e sejam sóbrios. Fecha aspas. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 e 6. O Novo Testamento não ensina que devemos preocupar-nos com tempos e épocas, mas enfatiza o preparo diário para a volta de Cristo. Os que se sentem estimulados pelos acontecimentos do mundo moderno procuram moldar as profecias bíblicas de acordo com estes fatos. Como resultado, a Bíblia foi deturbada de todas as formas, a fim de provar consubstâncias e confirmar as buscas teológicas de sinais dos
especuladores de nossos dias. Muitas profecias preciosas foram deturbadas, mal interpretadas e mal empregadas no esforço de confirmar o reinado milenar de Cristo na Terra. Devemos ter cuidado e orar quando nos aprofundarmos nos pronunciamentos divinos das Escrituras, procurando sempre verificar nossos motivos e atitudes em relação à Palavra de Deus. Subtítulo: Falsos Profetas. O Novo Testamento está saturado de advertências sobre os falsos profetas. Os falsos profetas são exatamente isso, falsos. Falam coisas que são inverídicas e não fundamentais. Assim falando, levam muitas almas ingênuas a uma visão enganosa dos acontecimentos futuros. O premilenialismo faz sempre uso das Escrituras e acontecimentos do Velho Testamento para apoiar suas teorias de um reino futuro. Um engano é usado para sustentar outro. Profecias relativas ao povo de Israel de 2.500 anos atrás são usados como apoio de acontecimentos ainda por vir. Tal interpretação bíblica injustificada tem causado grande confusão no mundo religioso hoje. Os escritores do Novo Testamento previam que alguns iriam deturbar as Escrituras em seu próprio proveito. Pedro escreveu, abre aspas, como igualmente o nosso irmão amado Paulo vos escreve segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturbam, como também deturbam as demais escrituras com a própria para a própria destruição deles, fecha aspas. Está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. Ao referir-se às táticas dos falsos profetas de tempos idos, quando comparado à dos falsos profetas dos tempos do Novo Testamento, Pedro escreveu, abre aspas, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, fazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Fecha aspas. 2 Pedro 2, versículo 1 e 2. O apóstolo João advertiu, abre aspas, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Fecha aspas. 1 João capítulo 4, versículo 1. Os cristãos devem tomar cuidado. Toda pessoa que se apresenta anunciando eventos futuros com base em acontecimentos passados devem ser investigada. Jesus disse ainda, abre aspas, mas a respeito daquele dia e da hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai, fecha aspas. Marcos, capítulo 12, versículo 32. A Bíblia não nos dá, abre aspas, sinais de preparação, fecha aspas, para a segunda vinda de Cristo. Devemos estar sempre preparados. Não devemos também
nos deixar desviar por aqueles que julgam ter descoberto a data acerca da vinda de Cristo. Vamos lá para algumas perguntas para fixar esse capítulo. Preencha o espaço em branco. O conceito principal da doutrina do pré-milenialismo é que Cristo reinará nessa terra por espaço de anos. Quantos anos aí, né? 1000 anos, né? Muitos pré-milenialistas ensinam que os judeus serão convertidos como nação e restaurados à terra de Aí você procura aí nos vídeos e responde aí. 3. Alguns pré-milenialistas ensinam que o templo de Deus será reconstruído na cidade de Essa tá fácil. 4. Os pré-milenialistas ensinam que Cristo reinará literalmente na 5. A palavra pré-milenial significa verdadeiro ou falso? 1. Muitos pré-milenialistas estão ensinando que Cristo não está reinando agora, mas reinará durante o milênio aqui na Terra. Verdadeiro ou falso? 2. Um aspecto da doutrina pré-milenial é que haverá uma só ressurreição, e essa acontecerá na segunda vinda de Cristo. Verdadeiro ou falso? 3. Muitos pré-milenialistas também ensinam que o reino foi adiado do primeiro século para a segunda vinda de Cristo. Isso é verdadeiro ou falso? 4. Jesus disse, abre aspas, uma geração má e adúltera pede um sinal, fecha aspas. 5. Muitos pré-milenialistas ensinam que Cristo reinará literalmente sobre o trono de Davi quando voltar. Verdadeiro ou falso? 6. O Novo Testamento enfatiza a necessidade do cristão ficar sempre preparado para a volta de Cristo. Verdadeiro ou falso? 7. O Novo Testamento menciona claramente muitos acontecimentos que terão lugar pouco antes de sua segunda vinda de Cristo. Verdadeiro ou falso? 8 e última. João diz aos cristãos que não se preocupem com os falsos profetas, porque são poucos os que ensinam falsas doutrinas. Está em 1 João 4:1 isso? Verdadeiro ou falso? Obrigado por acompanhar a leitura. Fiquem com Deus. Depois a gente vai para o segundo capítulo. Cristo está reinando agora? A gente vai estudar sobre isso. E deixa um like aí nesse vídeo. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas entendam sobre o erro milenial. Faça sua inscrição no canal se você é novo aqui. E até o próximo vídeo. Amém?